Você acredita em maldições ancestrais? Em homens que, sob a luz da lua cheia, perdem sua humanidade e se transformam em criaturas aterradoras? Se você nunca pensou nisso, é porque ainda não ouviu as histórias de Joanópolis, a pequena cidade do interior de São Paulo que ganhou fama nacional como a capital do lobisomem. Prepare-se, pois esta é uma história que mistura medo, folclore e mistério, e que talvez faça você pensar duas vezes antes de caminhar sozinho sob a luz da lua cheia. Sejam bem-vindos ao Ecos do Passado. Se você tem um relato sobrenatural e gostaria que ele fosse retratado aqui em nosso canal, leia a descrição do vídeo e também o comentário fixado. Será um prazer transformar sua história em um vídeo aterrorizante. A cidade de Joanópolis é uma daquelas típicas localidades brasileiras, cercada pelas montanhas da Serra da Mantiqueira, com suas ruas de paralelepípedos e casinhas coloridas que exalam tranquilidade. Mas essa aparência pitoresca esconde um passado sombrio e uma lenda que atravessa gerações. Segundo os mais antigos moradores, a região é marcada por uma maldição que remonta aos primórdios de sua fundação no século XIX. Conta-se que o lobisomem é o resultado de uma maldição que recai sobre o sétimo filho homem de uma família ou sobre aquele que cometeu atos imperdoáveis contra Deus e sua própria humanidade. Em Joanópolis, a figura do lobisomem não é apenas um mito, mas parte do imaginário coletivo. Desde o final do século XIX, há relatos de moradores que afirmam ter avistado uma criatura horrenda vagando pelas matas densas ou atravessando estradas desertas durante as noites de lua cheia. Um dos relatos mais antigos e conhecidos é o de Dona Aparecida, uma senhora que viveu na cidade durante boa parte do século XX. Aparecida jurava que, em uma noite de lua cheia, no final dos anos 1940, encontrou a criatura enquanto voltava de uma rezação na casa de sua comadre. Ela descrevia o encontro com detalhes que ainda hoje provocam arrepios em quem escuta sua história. Era quase meia-noite e eu estava atravessando uma trilha na mata para encurtar caminho até minha casa. A luz da lua iluminava tudo, mas eu sentia uma coisa estranha no ar. Como se alguém me observasse. Foi aí que eu ouvi um rosnado baixo vindo da mata. Meu coração quase saiu pela boca. Então, eu vi uma criatura enorme, com o corpo coberto de pelos negros, olhos amarelos que brilhavam no escuro e dentes enormes, olhando para mim. Era o lobisomem. Eu não tenho dúvidas. Ele me encarou por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Depois, soltou um uivo que gelou minha alma. E desapareceu na mata. Dona Aparecida viveu até os 90 anos e nunca mudou um detalhe sequer de sua história. Para os moradores de Joanópolis, o testemunho dela era a prova definitiva de que o lobisomem era real. A lenda do lobisomem está tão enraizada em Joanópolis que a cidade adotou a figura como símbolo oficial. Há uma grande estátua do lobisomem na Praça Central, e ele está presente em eventos culturais e na memória coletiva dos moradores. Mas as histórias de encontros com a criatura não são apenas coisa do passado. Em 2007, José Luiz, um caminhoneiro que fazia entregas na região, relatou ter encontrado o lobisomem enquanto dirigia pela Estrada da Cachoeira, uma via estreita e sinuosa que leva até a famosa Cachoeira dos Pretos. Segundo ele, tudo aconteceu em uma noite chuvosa. A estrada estava escorregadia e quase deserta. Eu dirigia devagar, prestando atenção nos buracos, quando vi algo atravessar a estrada. No começo, achei que fosse um cachorro grande ou um lobo-guará. Mas, quando aproximei o farol, percebi que não era um animal comum. Era alto, andava em duas patas e tinha uma aparência feroz. Quando ele olhou para mim, vi aqueles olhos brilhantes e senti um frio subir pela espinha. Eu acelerei o caminhão e não parei até chegar na cidade.
O relato de José Luiz ganhou as manchetes locais e reforçou a reputação de Joanópolis como a terra do lobisomem. O mito do lobisomem em Joanópolis remonta ao próprio início da cidade, fundando raízes profundas na história local. Um dos responsáveis por isso foi Anselmo Caparica, reconhecido como um dos fundadores da cidade em 1878. Segundo os rumores que circulam até hoje, Anselmo teria sido o primeiro lobisomem de Joanópolis, carregando consigo um segredo que marcaria para sempre o imaginário da região. Os moradores mais antigos de Joanópolis evitam sair de casa durante as noites de lua cheia. Para eles, essas noites ainda guardam o perigo de um encontro com o lobisomem. Histórias de ataques a animais em fazendas, uivos ouvidos na mata e rastros misteriosos encontrados no dia seguinte são comuns. Alguns dizem que a maldição continua a passar de geração em geração e que o lobisomem ainda caminha entre os moradores da região. Se você visitar Joanópolis, é provável que ouça essas e outras histórias diretamente dos moradores. Eles dirão que o lobisomem não é apenas um mito, mas uma parte viva da cidade. E se você tiver coragem de explorar as matas ou caminhar pelas estradas desertas durante a lua cheia, quem sabe possa até mesmo encontrar a criatura. Mas cuidado, as lendas de Joanópolis não são apenas histórias para assustar crianças. Para muitos, elas são uma realidade que deve ser respeitada. Afinal, nem tudo o que anda pela noite é tão humano quanto parece. Essa é a história da capital do lobisomem, onde folclore e realidade se misturam para criar uma atmosfera de mistério e terror. Se você gostou do relato e tem uma história assustadora para compartilhar, sua experiência pode ser a próxima a ser contada aqui. E se você ainda não é inscrito no Ecos do Passado, te convido a se inscrever e deixar o seu like. Assim você nos incentiva a continuar produzindo as melhores histórias e as principais lendas urbanas para você todas as segundas, quartas e sextas. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.